Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Dirceu Medeiros aqui. Para quem já assistiu às minhas aulas de Direito do Trabalho, sejam todos novamente muito bem-vindos. Para você que está me vendo pela primeira vez, é uma satisfação estar aqui com vocês no MEG. Qual é a nossa ideia aqui, tá? Para quem já sabe, eu vou repetir um pouquinho a minha história. Para quem não sabe, fica sabendo agora. São 14 anos de experiência aprovando alunos na primeira e na segunda fase em Direito e Processo do Trabalho, que eu estou trazendo aqui para o MEG, para a gente trabalhar ideias rápidas, curtas, possibilitar para vocês uma revisão precisa, quase cirúrgica, para que você consiga, no exame da prova da ordem de primeira fase, gabaritar as 5 questões de processo, as 6 questões de direito do trabalho. Se você ainda não assistiu a aula de trabalho, assista, vale a pena. Se você já assistiu, você já deve ter percebido qual é a minha metodologia. Como é que a gente vai trabalhar aqui com vocês, tá? São tópicos específicos que a prova mais cobra. A prova, e eu não sei se vocês sabem disso, mas a prova ela repete muitas vezes vários assuntos. E esses assuntos em repetência, em repetição, permite que a gente faça uma previsão de prova. E nós temos assuntos, sim, assuntos que são quase certos de cair em todas as provas. Deixa eu só passar aqui o slide, deixa eu mostrar para vocês. Qual o assunto que a gente vai trabalhar aqui nesse nosso conteúdo? Competência, processo e procedimento, e diferenciar processos dos procedimentos trabalhistas, reclamação trabalhista, que é o dissídio individual, recursos e execução. Pô, professor, mas é muita coisa. É muita coisa, porém, não é tudo dentro destes tópicos, é só aquilo que mais cai, é só o direcionado para a prova, é aquilo que vai fazer a diferença no exame da OAB, ok? O interessantíssimo é que você consiga abrir mão de todo aquele conteúdo maravilhoso que você teve na graduação. Ele agora não importa tanto. O que vai importar para você é conseguir pegar o conteúdo que você tem e transformar ele numa alternativa correta da prova, e é esse meu trabalho aqui. Na disciplina de trabalho, eu passei para vocês 2 pérolas jurídicas. São 2 conteúdos importantíssimos para quem vai fazer a prova da ordem. O primeiro conteúdo: não leia o que você quer ler, leia o que está escrito. Muitas vezes a gente entende um conteúdo de trabalho, de processo, e a gente, quando vai ler a questão, já conclui aquilo que a gente acredita, a corrente que a gente se filia, seja ela majoritária ou minoritária. Esquece isso. O objetivo é ler o conteúdo, saber como a prova cobra e marcar a alternativa correta. Ok? Segunda coisa, tire o coração. A prova ela vai brincar com isso. Ela vai dizer que as famílias estão se acabando, ela vai dizer que há sofrimento, ela vai dizer que a pobre coitada da criança, esquece essas coisas, não existem pessoas. São questões de concurso. Tire o coração e aplique a lei limpa e seca. Se a lei manda pagar, diga que vai pagar. Se a lei não manda pagar, diga que não vai pagar. E acabou, não tem conversa, não tem meio termo. Ok? Se a gente conseguir se entender nesse detalhe, só nesse detalhe, já é bastante coisa. Show? Meus amigos, sem mais delongas, sem mais mistérios, que tal a gente entrar no nosso conteúdo? Bom, sejam todos novamente muito bem-vindos e vamos trabalhar em cima desse conteúdo, tá? Um abraço, aperta os cintos, que o negócio agora vai ficar cada vez mais interessante. Olá, vamos começar? Nosso primeiro tópico de processo do trabalho são as competências da Justiça do Trabalho. E aí, lógico, você aprendeu lá na sua faculdade, o seu professor provavelmente começou com a conversa dizendo que o processo do trabalho ele já sofreu uma grande mudança por conta de emendas à Constituição, né? A nossa competência era a relação de emprego, todos os direitos decorrentes da relação de emprego. Mas depois de 2004, a competência se tornou todos os direitos da relação de trabalho. Isso ampliou a competência, mas criou alguns embrólios para a gente, algumas situações, e a prova da ordem explora algumas dessas situações. Vamos para a prova. O que é que a prova pergunta para a gente? O que é que a prova quer saber da gente? Primeiro,
nós temos dois tipos de competências: competências absolutas, competências relativas. Professor, qual é a diferença da competência absoluta para a competência relativa? É bem simples. Quando eu falo em competência absoluta, eu estou falando numa competência que não pode ser prorrogada, que não pode ser esquecida, que uma vez aplicada, ou melhor dizendo, uma vez existente, ela é a única que existe. Explico para vocês. Um juiz do trabalho pode julgar um homicídio? Não. Competência absoluta do tribunal do júri. Um juiz civil, juiz civil não, um juiz penal pode julgar uma reclamação trabalhista? Não. Ok? Então, competência absoluta é aquela que não tem conversa, não tem mimimi, ou é ou não é, ponto. O processo do trabalho, ele tem várias formas de analisar a competência, a prova não cobra todas elas, ela normalmente trabalha em cima de três possibilidades: competência material, competência pessoal, competência funcional. Professor, como assim? Ora, competência material, aquela discussão que decorre da relação de trabalho, ou seja, qualquer trabalhador, mais cuidado. Se o trabalhador é um profissional autônomo com profissão regulamentada, por exemplo, um advogado, o advogado, quando vai brigar pelos honorários advocatícios que ele não recebeu do cliente, ele vai para a justiça comum e não para a justiça do trabalho, porque ele não está brigando por ser trabalhador, ele está brigando pelo cumprimento de uma obrigação contratual. Mesma coisa o dentista, mesma coisa o médico, mesma coisa o fisioterapeuta. Porém, eu estou falando do advogado, do fisioterapeuta com o seu cliente. Porque se é um advogado que vai alegar que trabalhava para uma grande empresa, aí a situação muda de figura. Esse advogado pode, inclusive, pedir o reconhecimento do vínculo empregatício e aí a justiça vai ser a justiça trabalhista. Ok? Então, se o pedido não é reconhecimento de vínculo empregatício, os profissionais autônomos brigam pelos seus honorários na justiça comum. Ok? Tem um tópico da competência material que eu vou falar já já, que é uma pergunta certa de prova de ordem quando ela tenta questionar a gente para colocar a gente em saia justa. Eu vou mostrar para vocês. Mas entenderam a competência material? Vamos para pessoal. Um juiz não julga outro juiz. Ponto. Se você vai entrar com um mandado de segurança de uma decisão interlocutória de um juiz do trabalho, o mandado de segurança tem que ser protocolado no TRT. Por quê? Porque se você protocolar para uma vara do trabalho, vai ter um juiz julgando o outro juiz e isso não pode acontecer. Ok? Então, competência pessoal, algumas pessoas possuem possuem prerrogativa de competência e, portanto, eu tenho que obedecer àquela prerrogativa. Só para finalizar essa parte de competência absoluta, nós temos a competência funcional. Por exemplo, os tribunais superiores do trabalho possuem competência exclusiva para julgamento do recurso de revista. Então, todo recurso de revista, não importa como o processo caminhou, todo recurso de revista é julgado dentro do TST. Ok? Entendidas essas competências? Se um recurso de revista for ser julgado pelo TRT, incompetência absoluta, está errado, não vai funcionar. Mesmo que ninguém reclame agora, quando reclamar lá na frente, a reclamação vai fazer sentido, ele não vai levar o processo para frente. Ok? Professor, quer dizer que essa competência ela não prorroga, ela não preclui, ela não prescreve? Não. Não. Aí, olha que legal, deixa eu mostrar aqui no material para vocês. Quando eu falo de competência absoluta, material, pessoal, funcional, tem outras, mas a prova não cobra. Tem esse detalhe aqui, ó, que é um detalhe interessantíssimo. O processo do trabalho, ele possui apenas dois, e eu brinco, porque eu acho que a prova vai trazer isso para vocês, possuem três.
mas a CLT fala em 2 títulos executivos extrajudiciais. Quais são? Deixa eu escrever aqui para que vocês possam me acompanhar, tá? Para quem já assistiu a aula de trabalho, já está sabendo da novidade. Para você que está me conhecendo agora, você ainda não sabe, eu vou entregar para vocês um material bônus, tá? É um mapa de revisão de direito e de processo do trabalho. Lá contém todas as informações que eu estou trazendo aqui para vocês. São mapas mentais que vocês vão poder usar para fazer revisão rápida, para poder acompanhar o estudo de vocês, ok? E lá diz para vocês o seguinte: existem 2 títulos executivos. É o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Esse TAC ele é firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Tem também o acordo firmado perante a CCP, Comissão de Conciliação Prévia. Eita, professor, eu nem conheço isso. Artigo 625-A da CLT vai lhe dar uma amostra do que é. A prova já não pergunta mais acordos na CCP, porque a CCP hoje você quase não tem nenhuma funcionando. E eu desconheço qualquer uma, tá? Mas é interessante você saber que existe. Porém, o TAC ela pergunta, ela diz assim: olha, a empresa estava sendo autuada, fez um TAC para não pagar a multa, mas nem cumpriu a fazer o que se comprometeu a fazer, nem pagou a multa. E aí, o que é que o Ministério Público pode fazer? Ele pode executar. Ele não vai entrar com ação de conhecimento para provar que o TAC existe. Não, ele executa o TAC. Simples assim. Executa o TAC. Ok? Beleza? Então, nós temos essa brincadeira aqui. Olha que legal. O cheque que foi usado para pagar salário. E o cheque voltou borrachudo, voltou as 2 vezes sem fundo. O empregado pode executar o cheque na Justiça do Trabalho? Não. O cheque é título executivo cível. Ele pode usar o cheque sem fundo para provar que não recebeu salário e cobrar o salário na Justiça do Trabalho. O cheque vai servir como prova, mas não como título executivo. Ok? Professor, era essa pegadinha que o senhor ia falar? É? Não. Quer ver uma pergunta que a prova pode perguntar para a gente? Arbitragem. Se existe uma sentença arbitral, a sentença arbitral tem força de título executivo judicial, não extrajudicial, força de título executivo judicial e vai ser cumprido na Justiça do Trabalho. Olha que legal, beleza? Show de bola. Entendido isso aqui. Qual é a grande pegadinha? Tá aqui, ó. A pegadinha é isso aqui. Imaginem vocês a seguinte situação. O Carlos trabalhava na empresa. Então, durante o tempo em que o Carlos trabalhou na empresa, né, por exemplo, no mês de janeiro de 2020, o Carlos recebeu salário, todo mundo sabe disso, salário. A empresa pagou o FGTS do Carlos e o Carlos teve o desconto de INSS. A empresa paga uma parte, o Carlos paga a outra parte do INSS, isso aí todo mundo sabe. Qual o detalhe? A gente chama isso aqui de contribuição social mensal, que é aquela contribuição mês a mês, tá? Guarda essa informação. Belo dia, numa reclamação trabalhista, o Carlos ganha na justiça R$ 10.000 contra o seu empregador. Deixa eu voltar o slide aqui. Ganha R$ 10.000 contra o seu empregador. Ok? Aí você diz, tá, professor, beleza. R$ 10.000. O empregador vai pagar quanto? Vai pagar 10.000 mais as custas processuais mais a contribuição social, tá? Sobre este valor. Vou até apontar aqui. Professor, então, existe contribuição social que decorre das condenações trabalhistas. Show! É exatamente nisso que eu quero chegar. Vê bem, essa contribuição social aqui, tá? Essa contribuição social, ela é matéria
Matéria não. Matéria você pode entender errado. Deixa eu corrigir. Vou tirar matéria aqui do meu texto e vou botar algo um pouco mais preciso. Ela é competência da Justiça do Trabalho. Ok? Por quê? Porque decorre de uma reclamação trabalhista, o juiz trabalhista condena, o juiz trabalhista cobra, ele inclusive pode dar início à execução de ofício. Está lá no artigo 878 da CLT. Ok? Aí você para e diz, tá, professor, e aí? E aí que a contribuição mensal não é. Essa contribuição que é vivida pelo trabalhador e que tem que ser paga pela empresa mês a mês, não é competência da Justiça do Trabalho. É justiça comum se o empregador não pagou e se o empregador pagou e não está correto no INSS, Justiça Federal. Mas não é Justiça do Trabalho. Então, se a prova perguntar para vocês, o INSS é contribuição social do tempo que o trabalhador trabalhava na empresa, é de competência da Justiça do Trabalho? Não. Mas é de competência as contribuições sociais das decisões condenatórias quando existe pecúnia, ou seja, valor a pagar, a contribuição decorrente disso é de competência da Justiça do Trabalho, sim. Ok? Show de bola? Aí, vamos para o último tópico aqui sobre competência. É a única competência que nós temos que é relativa à competência territorial. E a competência territorial, gente, ela tem um artigo muito simples. O artigo 651 diz para a gente o seguinte: é competente o juiz do trabalho, e eu já estou fazendo aqui uma adaptação, porque ela fala em junta de conciliação e julgamento, que não existe mais, é justiça do trabalho, juiz do trabalho, é competente o juiz do trabalho do local da prestação do serviço. Local da prestação do serviço. Professor, eu fui convidado para trabalhar na empresa, eu morava em Fortaleza. Me mudei para a Bahia, mas ainda não trabalhava na Bahia. Na Bahia, eu fui só entregar minha documentação. A prestação do serviço aconteceu no Rio Grande do Sul. Quando eu fui demitido, eu voltei para Fortaleza. Onde é que vai correr a ação? Vai correr no Rio Grande do Sul, que foi onde você prestou serviço. Poxa, mas eu moro em Fortaleza. Eu fui convidado, eu morava aqui ainda. Eu tive até em Salvador, que é mais perto. Tive em Salvador entregando a documentação. Mas como a prestação do serviço só aconteceu no Rio Grande do Sul, é lá que você vai ter que entrar com a reclamação trabalhista. E a prova, ela não faz a pergunta simplesinha assim, não. Ela vai perguntar para a gente um problema, que é um problema que ela pergunta o tempo todo, tá? Deixa eu só apagar aqui rapidinho, para que vocês consigam me entender de maneira mais tranquila, ok? Então, vamos lá. Imagine a seguinte situação. O cara trabalhou no Rio Grande do Sul, vou botar aqui, Rio Grande do Sul, mas hoje ele mora no Ceará. Então ele resolveu entrar com a reclamação trabalhista numa vara do trabalho de Fortaleza, ok? A empresa vai ser citada e assim que ela receber a citação, ela tem um prazo de 5 dias para apresentar uma peça chamada de exceção de incompetência. Essa peça, gente, é a nossa defesa processual, tá? Defesa processual que a gente tem dentro do processo do trabalho para questionar uma incompetência material, ok? Então, é algo que é legítimo, é de direito e pode ser arguído, tá? Então, vamos lá. Vê bem. A empresa foi citada, tem 5 dias para apresentar a exceção de competência, tá? Uma vez que ela apresenta a exceção de competência, certo? O que é que eu vou ter aqui? Espera aí que meu slide não está pegando a caneta, mas eu vou dar o meu jeitinho.
Cadê o mouse? Tá aqui. Então, ele apresentando a exceção de competência, automaticamente o processo suspende para que o juiz possa analisar essa exceção de competência. Ele pode instruir o processo, ele pode fazer audiência, o juiz vai ter que ter certeza sobre a decisão. E dessa exceção, nós podemos ter duas decisões. O juiz pode prover, o juiz pode improver. Em ambos os casos, essa decisão é uma decisão interlocutória. Por quê, professor? Porque ela não vai extinguir o processo sempre vai continuar. Porque eu não estou querendo os meus direitos trabalhistas, então eu vou lutar por eles, ok? Professor, decisão interlocutória, eu sei que não cabe recurso. Poxa, que massa, cara, que você já lembra disso. Show de bola. Porque era o que eu ia perguntar para você. Se o juiz der improvimento, o processo continua em Fortaleza. Vou botar aqui, ó. Processo continua. E se a empresa quiser, ela não pode recorrer de imediato. Se a empresa quiser, ela vai ter que apresentar um mandado de segurança. Porque de decisões interlocutórias, cabe mandado de segurança. Se ela der provimento, existem duas possibilidades. Ela vai mandar o processo para outro juiz do mesmo TRT. E nesse caso, a resposta é a mesma. Cabe ao interessado mandado de segurança. Até aqui, jogo de compadre. O problema está quando ela remete o processo para outro juiz de outro TRT. Porque neste caso aqui, vai caber recurso ordinário. Lá na frente, quando eu falar de recursos, eu vou explicar isso aqui de novo, mas é importantíssimo que você lembre o seguinte: nessa situação, não é um achismo, é uma súmula do TST, que é a súmula 214. E, meus amigos, a prova, ela pergunta normalmente do mesmo jeito, tá? Ela diz que o cara trabalhou em São Paulo, se mudou para Goiás, entrou com a reclamação trabalhista em Goiás. Aí o processo foi remetido para São Paulo. O que ela pode fazer? Recurso ordinário para o processo ficar em Goiás. Porque como foi remetido para outro estado, eu estou falando de outro TRT. Então, o ataque da decisão interlocutória será o recurso ordinário. Ok? Gente, é um detalhe bobo. Decisões interlocutórias são irrecorríveis. Porém, se a decisão interlocutória decide exceção de incompetência que remete o processo para outro TRT, cabe recurso de imediato, mandado de segurança. Súmula 214, a linha C, é uma exceção da exceção da exceção e a prova da ordem adora isso. Beleza? Duas questões nós já eliminamos aqui. A questão que trata sobre os títulos e a competência e a questão da exceção de incompetência. Eu já deixei a questão bônus, hein? Arbitragem, título executivo judicial. Show de bola? Meus amigos, eu vou ficando por aqui nesta aula. A gente continua nos nossos próximos tópicos, hein? Abraço e até a próxima, hein, pessoal? Tchau, tchau.